Eu já deixei uma aula de projeto e análise de algoritmos falando sobre algoritmos gulosos. Vai estar no card ali em cima. Se você chegou aqui, volta para a aula anterior, porque a gente precisa daqueles conceitos aqui, né, sobre algoritmos gulosos. E lá eu deixei um desafio. Eu deixei essa tarefa aqui de você selecionar uns freela, né, para ganhar um pouco mais. A primeira ideia, se você tentar reproduzir aquilo que eu mostrei no exercício lá anterior, como exemplo da aula anterior, é simplesmente pegar e ordenar pelo prazo. Deixa eu ver só onde está minha caneta aqui. Então você ordena pelo prazo. E aqui você pode pensar, bom, como eu tenho muito empate e eu estou restrito a esse prazo, então eu vou pegar como desempate o meu lucro. Dá para fazer isso? Dá. Nesse caso aqui, vai funcionar, tá? Eu vou acabar pegando o cara de 40, né, que é o cara de maior lucro, que eu termino em um dia, que o meu prazo é um dia, e depois eu vou pegar, esses daqui não cabe mais, não cabe mais. Então lembra, quando você tem uma decisão gulosa, você pode ter restrição. Então quando você seleciona alguém, você toma a decisão local, você precisa verificar se ela é válida, senão você vai ter que passar para a próxima, tá? E aí você vai passando para frente e você pega esse cara aqui, que você tem 4 dias para fazer, você ainda ganha 2 dias de lambuja, né? E aí aqui, nesse seu caso, a resposta vai ser 60. Funciona, tá? Não tem mais o que fazer aqui dentro. Se eu pegar e ordenar pelo preço aqui, só pelo quanto eu vou cobrar, vai funcionar? Vai funcionar também. Porque nesse caso eu vou pegar o de 40, e aí o resto eu vou ver que não cabe, e aí eu vou pegar o de 20, vai dar 60 de qualquer jeito. Mas não funciona bem assim não. Agora, nesse caso aqui, se eu ordenar pelo prazo simplesmente e sair fazendo a minha decisão gulosa, o que vai acontecer? Eu vou pegar os caras de prazo 1 e vou pegar o cara de prazo 1 de 25, certo? Então eu vou fazer uma tarefa de 25. E aí, opa, nossa, que 5 foi esse, né? E aí eu vou pegar as tarefas do dia 2 agora, né? Com prazo 2. E aí eu vou pegar o cara com 100. Lá no dia 3 eu vou pegar o cara que sobrou, que tem 15. É a minha melhor resposta? Não é a minha melhor resposta, porque em vez de ter esse 25, eu poderia ter pego aquele cara que eu ganho 27, que é do dia 2. Não tem problema que o prazo dele é 2, eu posso fazer ele no primeiro dia. Outra coisa também é que você pode perder algumas coisas se você ordenar simplesmente pelo preço. O objetivo de hoje é mostrar exatamente como a gente acha alguns contra-exemplos para mostrar que meu algoritmo guloso não tá bom. Eu não vou entrar nisso, tá? Agora, para esse problema. Vai ficar como tarefa. Eu vou fazer para um outro problema. Para essa tarefa aqui, a ideia é você ordenar sim pelo ganho, mas não sair fazendo ela pelo ganho, porque você pode ter algumas perdas. E é que está a tarefa para você achar o contra-exemplo. Mas o que a gente faz é o seguinte: eu ordeno pelo ganho. Deixa eu tirar essas coisas da minha frente aqui, né? Eu ordeno pelo ganho, então a primeira tarefa vai ser essa daqui, ó. Só que não adianta simplesmente eu falar assim, pego e faço ela no primeiro dia, tá? Porque aí eu posso perder alguma outra tarefa do primeiro dia que valia mais. Então, por exemplo, imagina que essa aqui é 30 ao invés de 27. Eu dei a tarefa, mas eu já estou dando um exemplo, tá? Não ia funcionar, porque eu ia perder essa tarefa que se eu fizesse no primeiro dia, ia ter que pegar de 27. Mas, o que eu faço é o seguinte, eu faço um vetorzinho, em que eu coloco algum valor, por exemplo, -1, dizendo que aquele dia não está ocupado. O meu maior prazo aqui é 3, então eu posso ter 3 posições só. E aí eu deixo todo mundo com -1. E aí eu pego esse cara de maior, o prazo dele é 2, eu tento ver se lá na posição 2 tem alguém. Se não tem, eu coloco aqui, ó, nesse dia eu vou ganhar 100 lão. Se tem, eu vou voltando para trás, que é o segundo caso. O próximo também é de prazo 2 e você tem um ganho de 27. Aí você tenta colocar aqui no 2. Não dá, já tem alguém ocupando 2. Eu volto para trás e ponho o 27 aqui. E aí no 3 só tem aquele mesmo, eu coloco o 15 aqui e chego na minha resposta ótima. O ponto aqui é que algoritmos gulosos, mesmo que você faça toda aquela coisa de ordenar e ter uma decisão gulosa envolvida, às vezes você tem que fazer alguma coisinha também para garantir a resposta correta. Nesse caso, é jogar o cara mais para frente o possível, tá? Então esse é um ponto importante que tem que ser levado em consideração aqui. Respondido o problema, né, da aula anterior, vamos para um novo problema que eu posso resolver com algoritmos gulosos, que é a seleção de atividades. Eu falo que isso aqui é o problema daquelas semanas da computação que a gente tem, né, nos cursos, na UFSCar a gente tem a Secomp. Então imagina que a gente tem várias atividades ocorrendo ao mesmo tempo,
Cada uma das atividades que você completar, ou seja, que você ficar o período inteiro dentro da sala de onde está acontecendo o evento, você ganha um certificadozinho. E aí o seu objetivo é, dado o cronograma daquele evento, né, da Semana da Computação, quantos diplomas você consegue obter? No máximo, tá? Você quer maximizar o número de certificadozinhos, diploma eu exagerei, né? Mas o número de certificadozinhos que você vai ganhar, se você escolher corretamente as atividades a se fazer. Então, formalmente, o problema é algo desse tipo, né? Você tem lá suas atividades, esse indicador aqui serve só para a gente se localizar, né? Mas todas as tarefas, todas as atividades, elas têm um início e um fim em unidade de tempo. Eu sempre uso inteiro aqui para ficar um pouco mais fácil, mas poderia ser qualquer número com ponto flutuante, poderia ser em hora, minuto, segundo, alguma coisa assim. Beleza? Tá. Lembrando, você tem que ficar o evento inteiro lá. E os eventos também a gente considera que não tem atraso nem para começar e nem para terminar. A ideia é o seguinte, você representa, né, esse cara, para ficar um pouco mais fácil, num gráfico de Gantt desse jeito. E aí o que você quer é pegar as atividades que não têm intersecção. Então, por exemplo, eu não posso pegar essa atividade 2 aqui, ó, e também pegar a atividade 3, que é essa coisa enorme aqui, tá? Porque senão eu vou deixar de fazer a atividade 2. Elas não podem ter intersecção, você não se divide. A solução ótima para esse problema específico aqui são essas barrinhas verdes, né? Ou seja, eu pego a atividade 1, atividade 2, atividade 4 e atividade 5. E aí eu consegui fazer 4 atividades. Tenta achar uma que dá mais, não dá, tá? São 4 atividades, o máximo que eu consigo fazer aí. E aí eu vou apresentar para vocês o que é uma solução gulosa genérica. Sempre quando a gente vai pensar num algoritmo guloso, a gente pensa num conjunto resposta. Nesse caso aqui eu chamei ele de azão e vazio. Tá? Aí você escolhe como é que vai ser a sua decisão gulosa. No caso da atividade aqui, é escolher uma atividadezinha e adicionar ao conjunto de atividades, ao conjunto resposta. Então vai guardando esses nomes. Solução gulosa, decisão gulosa, conjunto resposta são termos importantes nesse tipo de algoritmo. E aí você vai lá e remove as restrições, você lida com as restrições, que nesse caso é remover as atividades que tenham intersecção com a atividade azinho que você acabou de escolher. Caso ainda haja coisas para você colocar no seu conjunto resposta, nesse caso se ainda existir atividade no meu conjuntão de atividades, então eu volto para o passo 2. Ou seja, eu escolho uma nova atividade e adiciono ao conjunto resposta. Nova atividade, conjunto resposta. A gente vai ordenar esse cara para saber qual atividade. Por quê? Uma coisa que eu não discuti na última aula. Por que ordenar? Porque para fazer a seleção, eu faço ela em O de 1, se eu tiver o conjunto ordenado. E para ordenar, eu faço em n log n. Agora, se toda vez eu tiver que percorrer o meu vetor para selecionar a atividade, então eu vou potencialmente fazer n ao quadrado operações. Então é por questão de eficiência de tempo. Mas vamos lá, o problema aqui é decisão gulosa. Qual decisão gulosa que eu devo usar? Eu coloquei algumas aqui. Pensa você em casa, quais seriam as possíveis decisões gulosas, eu vou passar por algumas que são aquelas que eu consigo pensar. E vou mostrar as que não funcionam. A primeira é a seguinte, você vai lá e escolhe a atividade que começa antes. Ou seja, você ordena pelo start, pelo SI, e aí você vai pegando as próximas atividades de acordo com isso. Esse cara funciona? Parece que funciona, né? Mas não funciona. E um jeito de você mostrar que um algoritmo guloso não funciona é muito fácil. Se você mostrar um contra-exemplo, você já mostra, já é suficiente para provar que aquele cara não funciona, não garante a resposta ótima, ou seja, o menor, no caso aqui é o maior, né, tamanho do conjunto A possível. Então, só para lembrar, né, nesse caso aqui, eu quero maximizar o meu conjunto A, tá? Não estava formal assim, mas deu para entender. E onde está esse contra-exemplo? Bom, aqui eu já tenho um contra-exemplo bastante simples, né? Se eu pegar o cara que começa antes, então isso aqui é como aquele gráfico de Gantt, né? Eu vou pegar a atividade que começa aqui, ó. Só que aí, na hora de remover as tarefas que têm intersecção, as atividades, perdão, eu removo essa e removo essa. O que vai acontecer é que o tamanho do meu conjunto A nessa solução vai ser igual a 1, que não é bom,
Porque uma solução ótima dá para ver que é mais que isso, né? Eu acho que nos próximos slides, inclusive, eu tenho a resposta aqui, ó. O ideal é eu pegar essas 3 atividades. Então, a minha resposta ótima é o tamanho de A fica igual a 3, e são essas 3 atividades aqui, ó. Então, vamos pensar numa outra decisão gulosa. Eu quero pegar, geralmente eu chego nessas decisões gulosas olhando o meu contra-exemplo anterior, né? Ah, porque aquela tarefa era muito grande. Então, ela acabava matando outras, né? Eu estou falando tarefa, mas é sempre a atividade, tá? Então, aquela atividade era muito comprida e acabava matando a possibilidade de pegar outras. Então, eu posso pensar o seguinte, vou pegar aquelas que são mais curtas, ou seja, aquela que tem o menor tempo de duração, que é dado pela subtração que está aqui, o F menos o S da iésima atividade. Funciona? Bom, vamos a um contra-exemplo, porque não funciona. Qual que é a menor atividade de todas aqui? É essa, certo? Só que se eu escolho essa atividade e coloco no meu conjunto solução, depois eu vou ter que cortar as minhas restrições, né? Eu vou ter que atualizar as minhas atividades de acordo com a restrição, que não pode ter intersecção. Eu tiro essa e tiro essa. De novo, né? O meu tamanho do conjunto solução ficou 1. Só que eu consigo enxergar que não é 1, né? Então, essa aqui é a minha resposta com essa decisão gulosa, e essa minha resposta é ótima. A minha resposta ótima, nesse caso, é A igual a 2. Para dar um contra-exemplo, eu não preciso necessariamente mostrar a resposta ótima. Se eu mostrar alguma resposta que seja melhor do que aquela minha obtida com a solução gulosa que eu estou tentando, eu já tenho um contra-exemplo bom em mãos. Então vamos para uma terceira decisão gulosa, porque não é possível, né, que depois de 3 decisões gulosas não funcione, sendo que eu já adiantei que isso é um algoritmo guloso que resolve. E aí eu falo o seguinte, bom, então não tem a ver com o tempo de duração, tem a ver com o número de intersecções. Eu pego, nem é tão fácil achar isso, hein? Vai ser um algoritmo custoso, mas eu pego as atividades com o menor número de intersecções possíveis. Então já fica um contra-exemplo um pouco mais difícil de enxergar. Para e pensa nesse problema aqui, quem são os caras que têm menor número de intersecções e se funciona essa decisão gulosa. Nesse caso, a resposta seria essa daqui. Por quê? Eu pego esse carinha aqui, ó, que tem intersecção só com 2, né, só com esse e com esse. E aí os próximos são esses caras aqui, ó, até porque quando eu pego esse aqui, eu corto esse daqui, e aí eu recalculo o número de intersecções, porque a ideia aqui seria essa, né? O menor número de intersecções dentro do conjunto ainda existente. E vai me sobrar esses 2 caras de cima. Nesse caso, o meu conjunto solução vai ter tamanho 3, que aqui eu já tenho uma resposta que tem o tamanho igual a 4. Então, realmente não funciona essa decisão gulosa também. Então, tem alguma que funciona? Esse problema é muito legal porque é tão fácil de implementar a resposta certa, mas não é tão fácil de enxergar. Uma vez que enxergou, você implementa rapidinho. A resposta certa está aqui. Você escolhe aquela atividade que termina antes, ou seja, você ordena pelo menor f de i. Está aqui um exemplo, né? Eu vou ordenar e vou pegar primeiro essa atividade aqui, ó. Então, essa atividade vai para o conjunto A. Depois eu pego essa atividade aqui, ó, vai para o conjunto A. E depois eu pego essa atividade aqui e vai para o conjunto A. Na primeira iteração, que eu escolhi essa atividade, a única coisa que eu cortei foi essa daqui de baixo. Para esse exemplo, funciona. Está aqui a minha resposta ótima. O tamanho do meu conjunto é igual a 3. E era isso mesmo que eu queria. Funciona para os outros exemplos? Vamos fazer. Eu pego o cara que termina antes, que é esse aqui, ó. Então, esse cara vai para o conjunto A, e aí ele tem intersecção com esse e esse some, então, obviamente, o próximo que vai para o conjunto A é esse. Tamanho da minha solução, 2. Era isso que eu queria. Vamos para aquele último exemplo. O que vai acontecer aqui? Vou pegar o cara que termina antes, é esse. Esse cara vai para o conjunto A. Quem está com intersecção, sai do meu conjunto de possibilidades. O próximo a terminar é esse aqui, ó. Vai para o conjunto A, mata esse. O próximo é esse aqui, ó, vai para o conjunto A, mata esse, esse e esse. E aí o próximo é esse aqui, vai lá para o meu conjunto A. Então está aqui a minha resposta. Nesse caso, o tamanho do meu conjunto solução é 4, que é o que eu queria.
O problema só é que não adianta eu mostrar 3 exemplos, que foram os exemplos que mataram os contra-exemplos contra as minhas decisões gulosas 1, 2 e 3, para dizer que a 4 funciona. Mas esse cara funciona. E aí eu te desafio, fala para mim que você duvida. Você duvida? Duvida que funciona? Então eu te provo, mas no próximo vídeo. Beleza? Até lá.